Projeto aproximado. O estudante e a matemática juntos. Vamos a mais uma atividade pensando em matemática. Como terceira e última parte da regra da adição de dois números inteiros, nós temos o seguinte caso. Quando aparece um número positivo e quando aparece um número negativo. Então, vamos entender como falar isso em sala de aula. Tudo bem? Então, vamos lá. Bem, novamente eu tenho limitação com relação à minha régua. Se você fosse construir uma régua na sala de aula, a tua régua teria pelo menos 30 na parte positiva e 30 na parte negativa. A minha é pequenininha, obviamente, devido ao espaço. Porque a minha mesa é uma mesa bem pequenininha aqui, entendeu? É o que você vê aqui, mais um pedacinho, tá certo? Mas com coisas pequenas, vocês fazem coisas muito grandes mesmo, cara, entendeu? Beleza, então vamos lá. Então, eu vou pegar aqui duas pinagens, tá certo? Duas pinagens, para nós podermos trabalhar. Eu vou pegar, por exemplo, o menos 6 e vou pegar, por exemplo, aqui o 8, né? O 8. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o menos 6 e eu vou somar exatamente a quanto? A 8. Tudo bem? A 8. Então, menos 6 somado a 8. Beleza? Então, quando você fizer isso, você está adicionando. Então, como é que funciona isso? Veja bem. Então, de que maneira você soma? Você pega um número inteiro, tá aqui, eu peguei o 6, e vou adicionar a ele o valor quanto? 8. Então, vamos contar. Eu estou adicionando o valor positivo, então eu conto para a minha direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O resultado é quanto? 2. É 2. Tudo bem? Beleza. Tá ok? Veja bem. Então eu peguei o menos 6, somei a 8, o resultado deu 6. Ou seja, eu peguei um negativo e um positivo, mas o resultado deu um valor positivo. Então a pergunta natural é a seguinte: como que ele vai entender isso? E por quê? Eu explico. Porque se você pega o menos 8 e pega o 6, por exemplo, agora eu vou trabalhar com o menos 8 e vou somar a ele quanto? 6. Então eu estou em menos 8 e vou somar 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O resultado deu quanto? Menos 2. Então, senhores, isso confunde muito os nossos alunos. Quando que o resultado vai ser positivo e quando que o resultado vai ser negativo? Veja bem. Se você chegar e impor logo essas regras para eles, eles vão esquecer. E é por isso que a grande maioria deles esquecem. O que nós temos que fazer é fazer ele compreender. Por exemplo, vamos voltar para o caso. Eu vou botar aqui, deixa eu pegar aqui uma caneta vermelha. Gravando. Vamos voltar para esse caso aqui, primeiramente. Tá certo? Observe o seguinte. Aqui eu tenho um menos 6 e aqui eu tenho um 8. Observe. Se você pegar a distância de menos 6 até 0, a distância vai ser 6. 6. Então, a distância de menos 6 até 0 vai ser 6. Se você pegar a distância de 8 até 0, a distância vai ser quanto? 8. Então, observe uma coisa. Se você perguntar quem tem maior distância em relação à origem, o menos 6 ou o 8, aí ele automaticamente vai dizer que é quem? 8. E 8 é um valor positivo. Logo, a minha resposta vai ser um valor positivo. Então, isso é uma das primeiras curiosidades que você tem. Então, qual é a regra que está saindo daqui? Então, eu pego a maior distância, veja bem, eu pego a maior distância e tiro da maior distância a menor distância. E o resultado é quanto? 2. Está aqui, ó. E atribuo
ao resultado, né, a sinalização da maior distância. E quem é a sinalização da maior distância? Ela é positiva. Olha aqui, o 8 é positivo. Agora, quer ver? Olhe para cá. Aqui eu tenho menos 8 e aqui eu tenho 6. Menos 8 e 6. Observe. Qual é a distância de menos 8 até 0? 8. Qual é a distância de 6 até 0? 6. Quem é a maior distância? 8. Então eu pego a maior distância menos quem? A menor distância. E o resultado é quanto? 2. Está aqui, ó. 2. Porém, a maior distância, ela está na parte negativa. Então o resultado vai ser o quê? Negativo. Negativo. Observe. Na anterior, a maior distância estava na parte positiva. Então o resultado vai ser o quê? Positivo. Então é assim que você vai fazer com que esse menino pense para que ele possa fazer as nossas contas. Por exemplo, tu pegas, digamos, menos 10 e tu vai adicionar a 15. Ele vai no rascunho e pergunta: qual é a distância de menos 10 até 0? Ele vai falar quanto? 10. Quem é a distância de 15 até 0? Ele vai falar quanto? 15. Qual é a maior das duas? É o 15. Então ele vai pegar a maior distância menos quem? A menor distância. E esse resultado vai ser quanto? 5. Aí você pergunta, a maior distância está em que lado? Do lado positivo ou do lado negativo? Ele vai dizer do lado positivo. Então o resultado vai ser positivo. Positivo. Pegue menos 15 e adicione a mais 10. Qual é a distância de menos 15 até o 0? Ele vai falar que é quanto? 15. Qual é a distância de 10 até o 0? Ele vai falar que é quanto? 10. Qual das duas distâncias é maior? 15. Então eu faço 15 menos 10. Que dá quanto isso? 5. 5. Aí você pergunta, a maior distância está na parte positiva ou na parte negativa? Ele vai dizer na parte negativa. Então o resultado é o quê? Negativo. Tá certo? E com isso, senhores, você cria a regra de sinais. Você cria a regra de sinais. Sinais iguais, soma-se e repete sinal. Sinais contrários, você tem que observar quem tem maior distância, né? Que é o módulo. E é o módulo. Entendeu? Então, é assim que você vai fazer a situação acontecer. Quer ver? Por exemplo, você tem menos 30 adicionado a 18. Você pergunta, ele sabe porque ele já estudou a distância. Qual é a distância de menos 30 até 0? Você lê como sendo quanto? 30. Qual é a distância de 18 até 0? Ele olha como sendo quanto? 18. Então eu pego a maior distância e tiro a menor. Essa conta aqui vai dar quanto? 12. Vai dar 12. Agora você pergunta, a maior distância, ela está em qual lado? No lado negativo ou no lado positivo? Ele vai dizer que está no lado negativo. Então o resultado aqui vai ser o quê? Negativo. Tá certo? E assim a coisa acontece. Tu pegas o 30 e adiciona a menos 18. Aí, qual é a distância de 30 até 0? Ele escreve como sendo 30. Qual é a distância de menos 18 até 0? Ele olha como sendo quem? 18. Aí eu pego o maior menos o menor. O resultado aqui é quanto? 12. Então você vem aqui e escreve 12. Aí tu pergunta, a maior distância está no lado positivo ou no lado negativo? Ele vai dizer no lado positivo. Então o resultado é positivo. Enquanto que lá no outro o resultado é o quê? Negativo. E aí ele tem que treinar isso. Ele treina, falando, e aí ele consegue absorver. Se ele consegue absorver,
ele vai fazer outras contas depois. Eu lhe garanto isso. Por exemplo, isso vai implicar literalmente, preste bem atenção, isso vai implicar literalmente em contas do tipo, por exemplo, 4/5 menos 3/4. Por exemplo, 4 vezes 5, 20. 4 vezes 4, 16. Menos 5 vezes 3, 15. 15. Então, observe. 15 menos 16. Então, eu tenho 16 somado a menos 15. A distância de 16 até 0 é 16. E a distância de menos 15 até 0 é 15. Quem é maior a distância? 16. Então, 16 menos 15 dá 1. Dá 1. Quem é a maior distância? 16. Está no lado positivo. Então, aqui vai ser o quê? Positivo. Positivo. Olhe bem. Isso vai implicar literalmente nisso. Se ele entender, ele vai entender lá nos números racionais. Se ele não entender, ele não vai entender nos números racionais. Observe bem. Menos 2/3 somado a menos 3/5. Preste bem atenção. Preste bem atenção. E aqui a gente vai fazer a conta. Escute. 3 vezes 5, 15. 15. Menos 2 vezes 5. Menos 10. Mais 3 vezes menos 3. Dá menos 9. Observe. Observe. Soma de sinais iguais. Sinais iguais, soma se repete sinal. Menos 10 somado a menos 9, sinais iguais. Dá menos quem? 19. Se ele entender nos números inteiros, ele vai entender nos números quem? Racionais. Se ele não entender nos inteiros, ele não vai entender nos números quem? Racionais. A pergunta é, quanto que vale essas ideias? Essa é a pergunta. Quanto que vale essa metodologia de ensinar isso? Vale dinheiro, senhores. Vale dinheiro. Valorizem esse trabalho. Vale dinheiro. E eu estou dando isso para você.
E não esqueça, aula dada é aula estudada.